Bom dia! A paz do Senhor, queridos irmãos! Sejam bem-vindos à última aula do terceiro trimestre de 2022 da classe dos adultos. Eu sei que vocês estão aí estranhando o que a irmã Amanda está fazendo aí, né? Eu tô aqui invadindo essa última aula do trimestre para poder trazer uns dados e informações importantíssimas para a gente poder ficar ciente do crescimento, da importância que tem a nossa escola bíblica dominical. Então, você que já está aí acompanhando, irmãos, fique atento aí no chat, fique atento pelo que vem por aí, porque nós hoje temos muitas novidades. Agora, irmãos, que vocês já sabem por que de eu estar aqui, é importante mencionar que quando recolhemos os dados e informações do YouTube da Marcas do Evangelho, nós percebemos na listagem dos vídeos e programações que mais destacam é que a Escola Bíblica Dominical sempre encontra-se nessa lista. E detalhe, a classe da EBD dos adultos é a que mais se destaca. E falando sobre a classe da EBD dos adultos, nós tivemos nessas 12 lições algo muito interessante. Eu quero aqui mencionar que juntando todas as lições da EBD dos adultos, as 12 lições, nós tivemos 7.090 visualizações. Com certeza, com base no que eu estou falando aqui com vocês agora, nessa mesma semana pode aumentar, porque quanto mais pessoas assistem, mais divulgam, maior é o número de visualizações. E outra coisa muito importante que nós temos que mencionar aqui é que dentre essas 12 lições, nós tivemos uma que teve maior destaque. Eu acredito que vocês querem saber qual que é. Eu vou soltar aqui, irmãos. Dentre as 12 lições, a lição de número 4 foi a de maior destaque. A lição de número 4, ela abordou o tema A Sutileza da Normalização do Divórcio. E foi ministrada pelo nosso querido pastor Jairo Carvalho e sua esposa como auxiliar, Jaciana Carvalho. Somente nessa aula, obtivemos 740 visualizações, 184 curtidas e 53 comentários. E detalhe que foi a partir dessa aula que o pastor Jairo trouxe essa nova metodologia, essa nova dinâmica, de uma maneira mais, assim, tranquila, dinâmica e, como sempre, riquíssimo conteúdo também. Mas você que está acompanhando aí de casa, não sei se você está acompanhando o seu trabalho, no seu ambiente que você está. Mas eu queria saber, responde aí no chat ou nos comentários, em poucas palavras, qual foi a aula que mais marcou você? E por quê? Coloque aí no chat ou nos comentários, em poucas palavras, irmãos, qual foi a aula que mais marcou você e o porquê. Agora, voltando para os nossos dados e informações importantes da EBD, quero trazer para vocês também um assunto sobre o nosso relatório da EBD. E você que é um visitante, está acompanhando a aula, talvez não saiba como funciona, né, esse relatório. Mas assim, o relatório funciona como se fosse uma EBD presencial. Nós recolhemos os dados dos alunos, presença, visitante, revista, bíblia, oferta, o compartilhamento do vídeo e essas coisas. E normalmente nós pegamos esses dados e colocamos na planilha geral de classe. E depois que todas as classes estão preenchidas com os dados dos alunos, nós fazemos o quê? Geramos um arquivo digital, um arquivo em PDF, e nós ali temos as informações e dados na nossa EBD de maneira guardada e podemos assim acompanhar o crescimento, aspectos que temos que melhorar e crescer. Olha só que maravilha essa EBD online, que nos proporciona acompanhar as nossas aulas de qualquer lugar que estamos. Só basta ter um aparelho eletrônico. Então a gente está divulgando para pessoas de outros lugares do mundo, sem mesmo sair de casa. Gostaria também de destacar primeiramente o número de matriculados que tivemos ao longo desse trimestre. O nosso trimestre começou no dia 3 de julho, a lição 1, e nós tínhamos 443 matriculados. E hoje nós temos 480 matriculados. Foram o acréscimo de 37 novos alunos. E observando isso, quero falar aqui com os pastores Jairo e Jefferson aí que estão no chat, nos acompanhando, aos superintendentes também, o pastor Gideon e o pastor Elias. Aqui, a gente podia lançar um desafio, né? Acredito que já está na hora, a gente já começou com esse desafio, mas vamos agora firmar esse desafio. O que vocês acham? Que até o final do ano
o nosso desafio é a gente fechar o nosso relatório com 500 alunos. Nós temos 480, mas a gente quer chegar a 500 alunos nesse ano. A gente consegue, né? Um acréscimo de 20 alunos. Então aí, ó, missão dada, missão cumprida, hein? E falando em novos alunos, quero destacar, assim, mencionar 2 classes que tiveram, assim, informações importantes na lição de número 12, na lição passada desse último trimestre, do terceiro trimestre de 2022. Eu quero mencionar aqui a classe Rosa de Saron. A classe Rosa de Saron, ela tem 36 irmãs matriculadas e elas tiveram 29 visitantes, irmãos. Apenas 7 para faltar e completar os 7 selos. E eu também quero mencionar a classe Guerreiros de Cristo. Quem é dessas classes? Coloca aí no chat. A classe Guerreiros de Cristo possui 32 irmãos matriculados e tiveram 23 visitantes, faltando 9 visitantes para completar. Mas aí, classe Rosa de Saron e classe Guerreiros de Cristo, faltando poucos visitantes para completar o 7º selo. Vocês não acham que deviam também lançar um desafio para ter os 7 selos e serem premiados no nosso aluno nota 10 do ano que vem? Acredito que conseguem também. Outro desafio lançado aqui. E agora, gente, para finalizar, né, eu não posso ficar falando vários dados. Se você quer saber mais dados sobre a Escola Bíblica Dominical, nos acompanhe no nosso site marcosevangelho.com.br. Se você quer conhecer mais ainda esse trabalho maravilhoso, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. E outra coisa, o aluno nota 10 vai vir com tudo ano que vem. Então, irmãos, dá tempo de se destacar em todos os conteúdos e os itens do nosso relatório. Então a minha parte finalizou por aqui, mas foi um prazer, uma grande alegria poder estar com vocês nesse pedacinho aqui de aula nessa manhã. Mas vamos voltar agora para a aula, então é com o senhor, pastor Jário. A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos à nossa última lição, a lição de número 13, hoje aqui reunido com todos os professores, ou grande parte deles que estiveram com vocês durante este trimestre. Quero pedir você que compartilhe esse vídeo, que convide amigos, que você que não é aluno da EBD, que se inscreva na nossa EBD online. Você pode participar dela de qualquer lugar do Brasil. Será um prazer imenso recebê-lo. Vocês que nos visitam, depois de ouvir esse relatório gracioso que a irmã Amanda passou para vocês, obrigado pela essa quantidade de visitantes. Deus seja louvado por esses milhares de acessos que temos tido ao longo desse trimestre da nossa IBD. Deus abençoe cada um dos professores e alunos que se comprometeram pela participação maravilhosa de quase 100%, né, de presença de alunos na escola dominical. Deus seja louvado por tudo isso. Eu queria apresentar para vocês os nossos irmãos que estão aqui, começando pelas damas, né? Irmã Renata, seja bem-vinda. Pai do Senhor, pastor, amém. A irmã Areta, seja bem-vinda. Amém, Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor. O não tão conhecido pastor Jefferson Belisário. A paz do Senhor, irmãos, pastor Jairo, paz do Senhor, uma alegria, irmãos, estarmos juntos. Pastor Gideão Carvalho, ó, como é forte. A paz do Senhor, meus irmãos. Irmão Elias Teodoro, nosso pastor. A paz do Senhor, irmãos. E o nosso presbítero Zé Antônio. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus seja louvado por essa aula maravilhosa. Então vamos começar então fazendo um resumo das 13 lições, antes de começarmos a falar da última lição. Vamos começar então com o pastor Jefferson, com a palavra, pastor. Muito bem, queridos irmãos, nós iremos fazer um resumo rápido aqui da primeira lição e da segunda lição. A primeira lição nós estudamos, os irmãos se lembram, as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Queridos irmãos, nós vimos a importância dos irmãos, de cada nós crentes, termos a consciência de que estamos sobre um ataque severo de Satanás, a sutileza dele. É de suma importância termos essa consciência, aprendermos. E uma outra coisa muito importante que nós vimos nessa lição é nós munirmos de armas espirituais, porque se nós não estivermos munidos dessas armas, nós não seremos capazes de vencer, porque haja visto nós estamos numa guerra espiritual. E dentro dessa primeira lição, a gente pôde ver que a igreja ela está numa reta final, por isso o inimigo tem nos atacado de uma forma muito severa, e Jesus está voltando, ele sabe disso, por isso esse ataque tão firme contra a igreja de Jesus. Uma outra coisa que nós vimos aqui, ainda nessa lição, a natureza do ataque,
que o ataque ele é de natureza espiritual e de natureza moral. Veja bem, irmãos, que de natureza espiritual, que o apóstolo Paulo mesmo fala em Efésios no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, então nós precisamos atentar para isso. E de natureza moral, porque a gente tem visto o comportamento de vários líderes religiosos sendo hipócritas e mentirosos, falsificando a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos então estarmos atentos. Mas dentro dessa lição também vimos que a igreja ela é protegida pela palavra de Deus quando ela é pregada expositivamente, né, de uma forma simples e maravilhosa. Então ela nos protege. E outra coisa, outra arma poderosa que nós temos é a oração e o jejum. Então, irmãos, nós vimos isso na primeira lição, que muito nos auxiliou, né, para que nós dessemos continuidade às próximas lições. Muito bem, essa foi a lição de número 1. E a lição de número 2 foi a sutileza da banalização da graça, onde nós temos visto que, desde o início, na verdade, a igreja ela sempre sofreu esse ataque da graça, no tempo principalmente medieval, onde as indulgências tomaram conta, ou seja, que a salvação ela era pela graça, pelas obras, melhor dizendo, e não pela graça. E aí isso entrou no meio da igreja de uma forma muito sutil, e então perdeu-se a graça, ou seja, o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus fez não estava sendo mais valorizado, e sim aquilo que o homem fazia. Então nós estudamos sobre isso e hoje não é diferente, e vemos que além desta graça, eu pude apresentar para os irmãos, inclusive eu lecionei esta aula, eu mostrei para os irmãos que além dessa graça barata, nós também estamos vivendo uma hipergraça, onde as pessoas elas estão colocando, aonde já que Jesus fez tudo, já que Jesus pagou tudo, então eu também não preciso fazer mais nada, ele já tá tudo completo, eu posso andar de qualquer forma, andar de qualquer jeito, agir de qualquer maneira, e na verdade não é assim. Então a sutileza do inimigo é que ele quer aniquilar, acabar com a poderosa graça de Jesus, a obra poderosa que ele fez na cruz do Calvário. E essa foi a lição de número 2. Ou seja, pastor, dois processos lidam com a graça de forma errada, né? Uma produz aquilo que nós poderíamos chamar de um nominalismo, onde as pessoas vivem o evangelho só de nome, não na prática. As pessoas creem de um jeito e fazem de outro. E o outro processo é que as pessoas vivem um subcristianismo. Alguém já disse que o subcristianismo é pior do que o anticristianismo. Ou seja, alguém que se diz cristão e não vive à altura do Evangelho de Jesus Cristo, ele acaba trazendo e causando mais danos ao Evangelho do que uma pessoa que odeia o Evangelho. Perfeito, pastor Jefferson. Agora, pastor Elias, resumindo a lição 3 e a lição 4. Amém. Na lição 3 nós aprendemos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Nós aprendemos 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica, né, que é a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Então essas 3 práticas pecaminosas, ela tem ganhado cada vez mais espaço, né, na sociedade nas últimas décadas. Então muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. A gente percebe que a cultura de hoje ela tem banalizado, né, a sexualidade, onde as pessoas elas não precisam envolver-se emocionalmente com as pessoas e fazem o sexo de forma sem compromisso, né, descompromissado. Então, como se fosse o amor livre, né, o sexo livre. Então, e qualquer prática sexual fora do modelo bíblico, ela traz consequências morais e também consequências espirituais, como o pastor Jefferson, que antecedeu aqui, ele nos falou, que nós estamos, né, justamente não só numa guerra moral, mas também uma guerra espiritual, certo? Onde o alvo, né, de toda essa guerra é Deus, é Cristo, né, o anticristo. Então, todos esses desvios, né, que não estão
de acordo com a palavra de Deus, ela certamente traz problemas, né, de ordens espirituais. Então, Deus ele quer que nós vivamos, né, o sexo no padrão que Ele estabeleceu e que, de fato, se nós assim fizermos, nós vamos ser realizados sexualmente e também plenamente, certo? Na lição 4, nós vimos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Essa aula o pastor Jairo, né, que assim fez, muito bem aplicado. Nós vimos o divórcio sobre a perspectiva, né, de diferentes culturas e também sobre diferentes contextos. E nós observamos que, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio como uma normalidade, certo? Então, essa é uma postura perigosa, é uma postura assim, arriscada e até mesmo pecaminosa, porque as Escrituras ela contém, né, princípios e preceitos que moldam, né, os nossos relacionamentos. Então, o casamento ele é uma instituição divina que reflete ali o ideal que Deus estabeleceu e, portanto, devido à nossa condição de pecadores, nós devemos ter o divórcio como uma anormalidade de acordo com o ideal que Deus assim estabeleceu. Perfeito, pastor Dias. Lembrando, então, que a lição 3 e a 4 elas estão bem relacionadas. A 3 fala, né, da sutileza dos pecados imorais, né? Então, as distorções daqueles padrões que a Escritura normatiza. Ou seja, a ideia aqui é redefinir os conceitos e desconstruir os conceitos bíblicos. Então, aquilo que a Escritura diz, né, homem e mulher, esse conceito é distorcido, como também de forma liberal, né, a questão sexual, e aí acaba pecando ou destruindo, né, a estrutura da família tradicional. E o outro caso é exatamente a exceção. Ou seja, por causa desses pecados sexuais, isso acaba atacando o cerne, o centro do casamento. E aí Jesus abre uma cláusula de exceção, a não ser por causa do adultério ou da porneia, exatamente pela forma pesada, por assim dizer, ou pelo tamanho, né, desses pecados que acaba sendo assumindo uma proporção muito grande diante das Escrituras, diante da sociedade, que o divórcio acaba sendo uma cláusula de exceção, mas as pessoas estão pegando aquilo que é uma cláusula de exceção por causa do pecado sexual e está transformando numa norma. Aquilo que era uma exceção se torna uma norma. E então, muitos cristãos estão hoje vivendo casamentos cujos divórcios não são de natureza bíblica, e isso é ruim para a igreja. Agora, a lição número 5 e 6 com o pastor Gideon. Meus irmãos, a lição 5, ela tem o seguinte título: A sutileza do materialismo e do ateísmo. Bem, o materialismo e o ateísmo são doutrinas contrárias à palavra de Deus. Enquanto o ateísmo afirma que Deus não existe, o materialismo declara que a única realidade que existe neste mundo é a matéria. Então percebemos que são duas fortalezas que se levantaram, né, contrárias à fé cristã. Uma dizendo que Deus não existe e a outra dizendo que tudo que existe é a matéria. Uma das características do ateísmo é que ele vai negar, é que ele vai atacar o núcleo central do cristianismo, a existência de um Deus pessoal e criador, conforme revelado nas Escrituras. E o materialismo, uma de suas características é negar as Escrituras, porque as Escrituras afirmam a existência de um mundo espiritual, da realidade dos milagres, do sobrenatural, do céu e do inferno, da eternidade. Então, o materialismo vai negar essa característica fundamental das Escrituras. Então, essas duas filosofias, podemos assim chamar, elas têm a sua origem no coração pecaminoso e endurecido do homem, e também nos olhos cegados, né, por Satanás. É famoso, clássico o texto de 2 Coríntios 4:4, que fala sobre isso aí. Então, o pecado e Satanás são responsáveis por promover essas filosofias, né, e as fontes são fontes humanas
e malignas. E a resposta que temos que dar a essas filosofias é a afirmação da palavra de Deus, né, como a nossa única regra de fé e de conduta. É nós proclamarmos as verdades da palavra de Deus. A lição de número 6 traz como título a sutileza das ideologias contrárias à família. Então, essa lição frisou que a família é uma instituição divina, é um projeto de Deus, é criação de Deus, é a célula máter da sociedade, e a família, como Deus a constituiu, vem sofrendo ataques, né, de todos os lados, podemos assim dizer. Então, os principais ataques que a família tem sofrido e que foram apontados na lição são o casamento monogâmico e heterossexual, né, que tem sido atacado, também a indissolubilidade do casamento é outro ponto importante que tem sido atacado nesses últimos dias, e a lição também tratou dos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, ligados à natureza ideológica que planejam, né, destruir a família. E dentre eles foi destacado, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, chamado de união homoafetiva, que é uma nova configuração familiar, né, e totalmente contrário às Escrituras, e também a sexualidade binária, que é quando uma pessoa não se identifica com o gênero masculino nem feminino. Então, podemos dizer que é uma outra, né, aberração. E, por fim, a lição considerou o importante papel dos pais e da igreja na formação do indivíduo e também na transmissão de princípios e valores. Então, que o Senhor, que Deus nos guarde das sutilezas do materialismo, do ateísmo e das ideologias contrárias à família. Perfeito, pastor Gideão. Ou seja, no materialismo e o ateísmo, na verdade, as duas lições estão muito conectadas, né? Porque a ideia do materialismo e do ateísmo produz aquilo que nós conhecemos hoje de marxismo cultural, que é uma filosofia que domina, por exemplo, o campo, né, da academia, dos conceitos, da filosofia do nosso tempo. Essa vertente precisa, por exemplo, se apoiar no darwinismo, que ensina a ideia de que o homem não nasce a partir da criação de Deus, mas de uma geração espontânea. Isso elimina a ideia de um criador, e se eu elimino a ideia de um criador, eu também elimino a ideia de um legislador. Esses conceitos vão atacar exatamente a base da família, porque já que a família é uma criação divina, eles precisam crescer, então eles destroem a família para que esses conceitos sejam colocados no lugar da criação divina. Ou seja, tudo que o diabo quer é criar uma nova moralidade. Essa moralidade, ela tem a base ateísta e a base darwinista ou evolucionista para poder atingir. Na verdade, os postulados ideológicos, né, que destroem a família, os postulados ideológicos, por exemplo, da identidade binária, são todos ateístas e evolucionistas. Eles não nascem do nada, né? Isso surge porque filosofias que até então eram inocentes acabam se tornando a base. Vejam, dois conceitos mentirosos, sem base científica alguma, acabam assumindo cara de academicidade, cara de ciência, mas não são, né, só a capa que é. A essência é mentira, a hipocrisia, a distorção, é corrupção. Os argumentos são facilmente vencidos, porque eles não alcançam, né, o bom senso, os conceitos naturais e as verdades da palavra de Deus. Perfeito. Agora vamos ouvir a lição, o resumo da lição 7 e 8 com o nosso irmão, o presbítero José Antônio. Amém, pastor. Então, nós vemos na lição 7 sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Nós vemos, irmãos, que Satanás, ele tem tentado destruir o poder que tem a palavra de Deus. E nós vemos que no decorrer dos séculos, ele tentou até mesmo acabar com esta palavra, né? Muitas vezes ela foi queimada, ela foi considerada como desnecessária, como obsoleta, ou seja, Satanás, ele tenta de todas as formas destruir aquilo que Deus construiu através da sua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo e trazida até nós. E nos dias de hoje, irmãos, Satanás tem levantado, usado de sutilezas, e levantado homens dizendo
que a palavra de Deus está desatualizada, que é preciso fazer uma correção, uma nova forma de estudar a palavra, até mesmo tentando trazer novas teologias para substituir a palavra de Deus. Mas nós sabemos que tudo isso, irmãos, são ataques de Satanás para poder tentar mudar o nosso conceito. Que o nosso conceito hoje é o quê? Que a Bíblia ela é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Ou seja, ela não mudou e não muda. Ela é a mesma desde o princípio. Glória a Deus. Amém? Na lição 8, nós vemos aqui que Satanás agora, dando sequência até mesmo a lição 7, né? Ele quer destruir a palavra de Deus. Ele quer agora destruir, irmãos, a nossa identidade pentecostal. O título da lição foi A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. A nossa identidade pentecostal, irmãos, ela está firmada através da manifestação do poder de Deus pelo Espírito Santo. E nós vemos que hoje, irmãos, Satanás ele não pode atingir a igreja. Então, o que ele fez? Ele usou os cessacionistas, dizendo que os dons espirituais, a manifestação do Espírito, estava restrita somente ao dia de Pentecostes. Mas nós, como verdadeiros servos de Deus, que nascemos no fogo, vivemos no fogo, e no fogo estamos esperando Amém. a volta de Jesus, nós sabemos que o Espírito, ele é vivo e está presente em nosso meio. Amém? Então, irmãos, tem muita gente trabalhando para destruir essa identidade em nós. Satanás está tentando destruir, mas essa identidade é como se fosse um distintivo para a igreja mostrar para o mundo: eu sou servo de Deus. Amém, pastor? Perfeito. Ou seja, se o diabo consegue relativizar as escrituras, né, ele está eliminando todas as ideias de absolutos. Se eu elimino as ideias de absoluto, eu elimino a capacidade de crer firmemente em alguma coisa. E automaticamente eu estou eliminando a crença em milagres. Ou seja, a identidade pentecostal é a crença de que Deus enche homens, seres humanos, do poder do seu Espírito, e eles, por meio do poder do Espírito Santo, operam milagres para a salvação daqueles que vão ouvir o Evangelho. Eu vou agora fazer, então, o resumo da lição 9 e 10, que cabe a mim. Veja, a lição 10 tratou da sutileza do movimento dos desigrejados. É um movimento que cresce de forma assustadora, principalmente aqueles que estão decepcionados com a igreja, né? O pastor Paulo Romero já escreveu um livro, Decepcionados com a Graça. Então, hoje, grande parte das pessoas estão em casa e não congregando em uma igreja. Eles desenvolveram uma ideia própria, um conceito equivocado, dizendo que a gente pode ser igreja em casa, contrariando todas as verdades da Escritura. Primeiro que a palavra igreja, ela é uma assembleia, ela é uma reunião, ela é um ajuntamento. Segundo, que esta igreja se reúne em um local específico. Você olha para a Escritura, por exemplo, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Filipe, ela tem um endereço físico aonde ela está. Embora a igreja primitiva comece a reunir em casa, porque não se pode construir templos, mas essas casas eram casas de irmãos mais abastados e que comportava um número maior de pessoas. E pasmem vocês, né, como não há nada novo debaixo do céu, a proporção que essas igrejas cresciam, elas alugavam armazém. O nome é exatamente esse, armazém, ou hoje é um galpão, né, que nós alugamos, como estamos aqui, para reunir a igreja para poder ser pastoreada. Ou seja, quando Constantino assume que ele constrói templo para a igreja, ele só faz aquilo que as igrejas, né, mais organizadas já tinham reunido em galpões em vários lugares. Muitas dessas igrejas foram galpões que ele comprou e depois transformou elas também em igreja, onde já reunia outras igrejas. Ou seja, a prática de construir um templo é uma prática muito antiga, desde o Antigo Testamento. Todos os povos do mundo, desde quando o homem é homem, construiu o templo para poder fazer suas atividades religiosas. Olha, se você vai reunir em casa, é uma questão muito lógica, né? Desculpa-me, mas é uma teologia um pouco acéfala. Se eu vou reunir em casa, é um espaço físico. Então, lá em um quarto está as criancinhas reunindo. Na sala estão os adultos reunindo. E na outra varanda estão os adolescentes batendo papo. Pô, né? Ou seja, mostra que as pessoas estão no espaço que não é próprio para a educação cristã,
Porque o templo é pedagogicamente um lugar muito instrutivo de alimentação, mas a palavra igreja está muito associada à ideia também do templo. Não se separa as duas palavras. Por quê? Porque a igreja espiritual não existe sem a igreja física, né? Não tem como, né? Ela só existe por causa da igreja física. Nós somos seres humanos, né? E se somos matéria, a gente ocupa espaço. Então, onde está a igreja espiritual, está também a igreja material. Não tem como separar, né? Porque isso é muito ilógico. A outra coisa é a questão da prática, da sutileza contra a prática da mordomia cristã, as pessoas que não concordam com o dízimo. Existem muitas mentiras sobre isso, e eu queria rapidamente mostrar para vocês que esta é uma prática bíblica, né? As pessoas que não dizimam hoje cometem o pecado de avareza. As pessoas perguntam assim, pastor, se eu não for dizimista, eu não vou para o céu? Bem, a pergunta que ela fez é importante. Se eu não sou dizimista, se eu não oferto, então eu sou avarento. E diz a Bíblia que nenhum avarento herdará o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que assim como os sacerdotes da antiguidade, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, recebiam dízimo para que pudessem sobreviver, também nós devemos receber aqueles que trabalham no ministério, né? Outra coisa, Paulo diz o seguinte, que todos os dízimos pagos na Antiga Aliança foi pago a Melquisedeque. Então, Paulo diz que Abraão e todos os sacerdotes levíticos nos lombos de Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, que é uma figura da pessoa de Cristo. Ou seja, o único sacerdócio que tem a legitimidade de receber dízimo é o sacerdócio de Melquisedeque, que é Cristo. Ou seja, provando para a gente que esse é um princípio que continua até hoje. Então, vamos agora ouvir a irmã Areta. Amém. Então, nós tivemos o privilégio de participar ali na lição 11, né, que são as sutilezas das mídias sociais. Então, as mídias sociais, hoje, elas representam uma ferramenta muito poderosa no que diz respeito à propagação do Evangelho de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ela se tornou um ídolo, né? Nós temos hoje os celulares. Qualquer tipo de tecnologia podem se tornar como ídolos na vida das pessoas, porque hoje é praticamente impossível fazer qualquer coisa sem o uso das tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, elas se provaram extremamente eficazes na propagação da palavra de Deus. Tanto é que nós temos aqui, né, a nossa EBD Online, que é a prova dessa relação satisfatória e positiva do cristão com as mídias sociais. Nós não podemos, ao mesmo tempo que não podemos desprezar o uso dessas ferramentas para a propagação da palavra de Deus, nós temos que usar de parcimônia, de inteligência, para que ela seja algo benéfico para a nossa vida. Fiz ali uma breve pesquisa na minha rede social sobre as motivações pelas quais as pessoas utilizam as redes sociais, e ali nós podemos perceber que grande parte das pessoas realmente tem um comportamento bastante hedonista, bastante ególatra em relação às mídias sociais. E isso é algo que preocupa, porque mais da metade das pessoas que eu tenho nas minhas redes sociais é de confessionalidade cristã, e isso é algo que precisa ser revisto na vida do cristão, né? Qual é o motivo? Nós temos, inclusive, pessoas que vivem vidas duplas, né? Tem mídias sociais ali de redes secretas e pessoas que têm dois perfis em redes sociais. Então, isso é algo que nos preocupa e que precisa ser trazido à luz da palavra de Deus. Então, a lição foi sobre a sutileza das mídias sociais. Perfeito. Daniel disse que a proporção que a ciência aumentaria também a iniquidade. Implica dizer que a tecnologia hoje é uma ferramenta poderosa. Poderosa para o bem, como também poderosa para o crescimento do pecado. A igreja precisa lançar mão, né, do bem, usar as mídias sociais para o bem. E como Paulo diz, né, quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Irmã Renata.
Paz do Senhor, pastor, irmãos, nós tivemos a oportunidade de ministrar juntamente com o pastor Jairo a lição passada, a lição 12, em que falamos sobre as sutilezas de uma espiritualidade holística. Nós vimos que a tendência ao paganismo, né, já existe há quanto tempo. A história do povo de Deus narra, né, essa sutileza desses ataques, o povo de Deus cedendo a isso. Então, na verdade, a gente vai ver que é um inimigo velho com a roupagem nova, mas que agora a grande sutileza desse ataque é que o holismo, que tende a erguer um altar à mãe terra, às forças fluidas do universo, à mãe natureza, entendendo que, na verdade, tudo é Deus. Há uma certa divindade no homem, no cosmo, na natureza. Então, veja, se não há um Deus concreto, então o cristianismo é mais uma realidade, é mais uma parte de uma verdade subjetiva. E isso, a grande sacada do inimigo é tornar isso, essa nova cosmovisão, uma espiritualidade típica da intelectualidade do nosso país e do mundo, vamos dizer assim, né? A grande classe da elite intelectual tem hoje aderido ao holismo como uma forma de espiritualidade. Frijo Capra, né, vai lançar 2 livros, que é o Ponto da Mutação, a gente viu, e o Tal da Física, para tentar, como um astrofísico, né, ele vai tentar, aliás, um físico nuclear, ele vai tentar conferir cientificidade a essa ideia. Ou seja, nunca se imaginou que budismo, hinduísmo, taoísmo iam tentar se casar para dar uma característica de ciência a essa forma de espiritualidade, pastor. Eis aí uma grande sutileza. Tirar Cristo do centro, tirar o pecado de cena, tirar o arrependimento e dizer que o Evangelho é mais uma verdade. E a gente sabe que o Evangelho não convive porque ele é a única verdade. Ou seja, na verdade, essa é uma ideia já pregada pela nova era, né? Isso é panteísmo puro, né? Tudo é Deus, Deus está em tudo, Deus está dentro de você, você está conectado com o mundo, com a energia, com o cósmico. Isso muito explicado naquele filme, O Avatar, né? Vendendo uma mentira e com cara de... O diabo precisa usar alguém que tem respaldo para poder vender uma mentira, uma farsa, a fim de enganar as pessoas. Bem, amados, nós agora vamos então começar a nossa aula, nossa 13ª aula. E eu queria pedir alguém para orar, para a gente começar a nossa aula nesta manhã. Eu queria convidar, vamos pedir a irmã Areta que ora então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, dispostos, Senhor, nesta manhã, a cada vez mais nos cercarmos da Tua palavra, Senhor, para que a Tua fé, a fé em Ti, Senhor, seja defendida ante os ataques e as astutas ciladas do inimigo, Senhor, para que nessa terra a chama não se apague e que nós possamos, Senhor, ser defensores da palavra viva do Senhor, que nessa manhã cada um de nós aqui se coloque à Tua disposição para defender o Evangelho com as nossas vidas, se preciso for, mas que nós possamos nos cercar de todo aporte, de todo conhecimento, para que a Tua palavra nunca morra, mas sim seja sempre viva nos corações dos servos fiéis. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora vamos chamar a família firmada na palavra para poder ler o textuário, a verdade prática e o texto base da lição de hoje. Amanda, coloca aí, Amanda. A paz do Senhor, amados irmãos, é um privilégio podermos participar desta lição, que será muito importante para as nossas vidas. Eu sou o presbítero Israel, e aqui está a minha esposa Jane e a Clarinha, nossa filha. Então, neste momento, eu quero que os irmãos leiam comigo aí o texto áureo, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Agora eu quero que vocês leiam comigo a verdade prática. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Amém. E agora eu convido vocês a lerem comigo a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Tiago 4, de 4 a 10. E diz assim: adúlteros e adúlteras, mas sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar então nossa lição. A irmã Arieta vai começar a introdução. Hoje o tema da lição trata sobre... Alguém sabe de qual é o tema da lição? Hein, Resistindo às sutilezas de Satanás, pastor. Resistindo às sutilezas... Ó, tá vendo? Meu Deus eterno. Eu estudei a lição, não gravei o título, coisa feia, né? Resistindo às sutilezas de Satanás. Marieta, comece aí, por favor. Amém. Então, nas lições anteriores, nós observamos, irmãos, como a igreja genuinamente evangélica está sob os ataques do inimigo. Né? Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado, de todas as formas, desviar a igreja do propósito e missão para o qual foi formada. Infelizmente, em alguns casos, né, pastor, nós observamos que realmente o evangelho tem sido diluído em algumas denominações, em algumas manifestações ditas evangélicas, mas, graças a Deus, Deus tem permanecido, tem salvo um remanescente que continua defendendo a palavra viva, a palavra pura, a palavra verdadeira. E nessa última lição, cuja palavra-chave é resistir, né, não tem palavra mais produtiva para essa lição, a palavra resistir, nós podemos ver como que a igreja poderá resistir às sutilezas de Satanás. Por isso, veremos que a igreja será vitoriosa na guerra contra o adversário, se centralizar a sua vida e as dos seus membros no Cristo ressuscitado. E isso, graças a Deus, tem sido uma premissa na nossa igreja, na nossa vida, como Cristo ressuscitado é eficaz para que possamos resistir aos ardis e às sutilezas de Satanás. Então, essa foi a introdução da nossa lição. Ou seja, a igreja sempre será vitoriosa. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Então ela não tem que temer nenhuma dessas sutilezas do diabo. Ela se prepara, né? Ela ora, ela confia em Deus e obtém vitória. O ponto 1, então, está com o pastor Elias. Amém, pastor. Nós estamos estudando nessa última lição, que fala sobre resistindo às sutilezas de Satanás. A gente pode, assim, afirmar que nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele deixa isso bem evidente, né? Quando ele pede para que nós nos revestimos, né, de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes, né, contra as astutas ciladas do diabo. E a gente percebe que estamos numa guerra, né? E nesse campo de batalha onde nós estamos assim inseridos, não há neutralidade, né? Quem hoje não influencia, certamente ele vai ser influenciado. E a igreja, ela, portanto, né, ela deve levantar a voz e proclamar as verdades eternas do reino de Deus. Glória a Deus. Então, e de que forma, né? A nossa lição aí, ela classificou nesse primeiro ponto, né, como por meio de um comprometimento com a vida centrada em Cristo. Então, todo ataque à igreja e às verdades da fé cristã, de fato, é um ataque contra Cristo, né? Como a irmã Renata falou, né? Abordou no ponto que ela assim mencionou, da lição 12, que, na verdade, é tirar Cristo de cena, né? Tirando Cristo de cena, é uma vitória, né? Para essa batalha de Satanás contra a igreja. Então, quando Paulo, aí, ele, por sua ignorância, ele persegue os cristãos para maltratá-los, né, e assim também matar, o Senhor revela para Paulo que, na verdade, ele não estava perseguindo a igreja, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo, né? Então, Paulo, ele acreditava que ele estava defendendo, né, os valores do judaísmo quando ele perseguia a igreja, né? Mas, na verdade, ele estava ali fazendo uma oposição ao próprio Deus, ele estava perseguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, Cristo, ele é o centro da vida, Cristo é o centro do universo, é o centro de todas as coisas. Então, a grande
o grande ataque, né, de Satanás é justamente tirar Cristo de cena. Então, o tópico 1 fala que nós devemos ter uma vida, né, comprometida e Cristo sendo o centro, né, da nossa vida. Então, todo ataque é justamente para tirar Cristo do centro. Então, em nossa cultura, né, que nós hoje vivemos, toda a verdade, né, suposta verdade, né, toda a ideia ela pode ser aceita, né, de uma forma bem receptiva, desde que ela não apresenta Cristo como centro. Então, é um perigo, né, que hoje a gente observa, né, as palavras, as mensagens, as igrejas, né, que muitas das vezes querem fazer um evangelho, né, de acordo com o que as pessoas querem ouvir, e muitas das vezes Cristo ele não é evidenciado nesta igreja. Então, desde que no seu dia a dia, né, no seu viver, né, desta igreja, Cristo não seja evidenciado, a cruz não seja, no caso, proclamada, né, esse evangelho hoje, por muitos, eles são aceitos. Tá? Então, a cruz, como o apóstolo Paulo, ele assim enfatiza, né, ela escandaliza, né, o escândalo da cruz. Então, nós sabemos que somente por meio da cruz é que nós temos a vida eterna. Então, foi por meio da morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ali foi nos dado a vida eterna. Glória a Deus. Então, o Evangelho de Cristo, ele é a boa nova de salvação do pecado pela morte vicária, pelo sepultamento e pela ressurreição de Cristo. Então, as maiores preocupações do Evangelho de Cristo são a eternidade. Elas não são temporais. Elas são voltadas para onde? Para o paraíso, não para esse mundo. Então, o seu propósito, enquanto tratando dessa vida, é o que? A transformação de indivíduos na imagem de Cristo. Então, ao meu ver, uma forma de enfraquecer o Evangelho da cruz é substituir ele por um evangelho social, né, onde as pessoas elas não se escandalizam, né, pela cruz de Cristo. Então, Paulo, quando ele escreveu, né, aos Romanos, ele disse que o mundo antigo eles não se importaram, né, de ter o conhecimento de Deus e trocou o que? A glória de Deus, que é incorruptível, em imagem corruptível do homem. Então, do mesmo jeito, o homem no século corrente, eles também ficaram insatisfeitos, né, com o Evangelho de Cristo. Então, da mesma forma que os antigos, né, eles não quiseram ter o conhecimento de Deus, e eles trocaram, né, a verdadeira revelação de Deus e adoraram, né, a criatura do que o Criador. Hoje a gente percebe, nos dias atuais, em que as pessoas estão trocando, né, a mensagem, o Evangelho de Cristo, por um Evangelho que agrada a si próprio. Então, como nós falamos, esse tipo de Evangelho, ele faz o quê? Ele exclui Cristo do centro. Não tem uma cruz que salva, e o que mais impressiona, né, é que esse tipo de mensagem ela é cada vez mais aceita. A gente pode ver pessoas famosas, né, falando a respeito do amor, né, mas esquece de que esse Deus também, além de ser um Deus de amor, é um Deus de justiça. Tá? Então, as verdades cristãs, quando elas não são diluídas, elas são misturadas também, né, com qualquer tipo de ideologia e crença, né, que torna-se aceitável. Então, assim, o cristianismo ele perde a sua essência e se torna mais uma religião como qualquer outra religião, certo? Então, Cristo, ele é o nosso Salvador, ele é o Salvador, ele também é o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora o ponto 2 com o pastor Gideão. Bem, resistindo às sutilezas de Satanás. O segundo ponto fala assim, comprometimento com as Escrituras. E aqui eu quero, né,
dizer assim, reverberar, né, o que o presbítero José Antônio já falou ali na lição em que ele abordou sobre a relativização da Bíblia. Então, o primeiro subtópico dessa lição, ele mostra que a Bíblia, ela é a revelação de Deus. E os falsos mestres, eles estão hoje questionando a autoridade das Escrituras e também a atualidade das Escrituras. São duas coisas. Eles questionam a autoridade e a atualidade das Escrituras. Com respeito à autoridade das Escrituras, para os falsos mestres, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Então aí nós estamos vendo que há uma sutileza, né, em dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. O problema dessa declaração de que a Bíblia contém a palavra de Deus é que ela despreza a inspiração das Escrituras, porque a Bíblia, né, a santa palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, e a inspiração significa que Deus soprou a sua palavra. Então, em relação à extensão da inspiração da Bíblia, nós cremos que a extensão ela é plenária, isto é, todas as partes da Bíblia são inspiradas, quer dizer, plenamente inspiradas. Glória a Deus. Podemos dizer que todos os livros da Bíblia são inspirados, todas as histórias da Bíblia são inspiradas. Cada parte, né? Cada parte, cada capítulo, cada versículo da Bíblia é inspirada. E a inspiração, além de ser plenária, ela também é verbal, porque Deus inspirou cada palavra das Escrituras, e não apenas as ideias. Porque alguém pode pensar que Deus inspirou as ideias e o autor colocou de uma maneira assim aleatória, né, as palavras ali, mas não foi assim. Deus inspirou cada palavra das Escrituras. Então a inspiração, além de ser plenária, ela também é verbal. Glória a Deus. Então, por ser inspirada, a Bíblia ela tem três características. Ela é divina, quer dizer, ela é de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é autoritativa, ela tem autoridade e ela também é atual. Imagine se a palavra de Deus não é atual. O grande, né, evangelista Billy Graham, ele vai dizer que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, quer dizer, a palavra de Deus ela é a palavra eterna. Então, ela jamais ficará desatualizada. Mais recentemente, um certo líder cristão aqui no Brasil fez a seguinte declaração sobre as Escrituras e isso ganhou, né, a mídia. Ele disse o seguinte, que a Bíblia é um livro insuficiente em si mesmo e então precisa ser atualizada. Que pecado, né, dizer que a Bíblia é um livro insuficiente em si mesmo. Então Deus, ele é autossuficiente e a palavra dele é suficiente para nós. Eu quero citar aqui a W. Tozer, né, uma frase que ele diz o seguinte: enquanto algumas pessoas procuram erros na Bíblia e equívoco nas traduções, uma pessoa sincera, com uma Bíblia aberta, sem dúvida encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. Então, ao invés de nós procurarmos erros na Bíblia, quando a gente abre a Bíblia e a lê com sinceridade, nós vamos depressa encontrar os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados. Então, a doutrina da autoridade das Escrituras, ela está enraizada na doutrina de Deus. E assim como Deus é verdadeiro e confiável, a sua palavra é verdadeira e confiável. Então, isso significa que todas as afirmações das Escrituras são verdadeiras, sendo elas do Antigo ou do Novo Testamento. Então, não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, não é a Bíblia que precisa ser atualizada, é nós que precisamos nos moldar pela palavra de Deus e nos atualizarmos pela palavra de Deus. Afinal de contas, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. O segundo subtópico da nossa lição fala que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. Então, não são as tradições que são a nossa única regra de fé, não são os costumes, não são a opinião, não são as opiniões de líderes ou de falsos líderes, mas é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. Então, uma igreja genuinamente cristã, genuinamente evangélica,
ela vai ter as Escrituras como a fonte, né, de sua vida e também a fonte dos valores éticos e morais e espirituais. E são as Escrituras que vão nortear a vida do cristão. Né, a palavra de Deus em Hebreus 4:12 afirma que ela mesma, né, é viva e eficaz e é como uma espada cortante que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E se não fosse, né, a mediação das Escrituras, o cristão ele seria uma pessoa desnorteada. Ele não teria norte, ele não teria um direcionamento se não fossem as Escrituras. Se não fossem as Escrituras, o cristão não saberia, por exemplo, os malefícios da idolatria. Ele não saberia os malefícios do adultério, do divórcio, da ideologia de gênero e etc. Né? Então, são as Escrituras que norteiam e que dão direcionamento à vida do cristão. Então, eu quero concluir aqui essa parte dizendo, né, citando aqui 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda Escritura. Quando a Bíblia fala de toda a Escritura, está falando de integridade. Ela é inspirada. A inspiração fala da sua originalidade. Por Deus, fala aqui da sua eternidade. Ela é útil, fala da sua funcionalidade. Para ensinar, fala da sua eficiência. Para repreender, fala do discipulado. Para corrigir, fala da sua eficácia. Na justiça, fala da certeza da palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus, nós podemos resistir às sutilezas de Satanás. Glória a Deus. Agora o pastor Jefferson falando o ponto número 3. Muito bem, irmãos. O ponto de número 3 fala do comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Eu gostei muito desta palavra que o comentarista coloca, nesses tópicos, sobre o comprometimento. A palavra comprometimento, ela é mais do que compromisso. Por exemplo, se um funcionário tem um compromisso com a sua empresa, ele é um funcionário pontual, ele chega sempre na hora, está sempre ali no momento certo. Agora, o comprometimento leva além disso. Ele não chega na hora, ele chega antes, ele vê tudo antes, ele antecipa as coisas, ele está preparado antes. Então, a palavra comprometimento, eu gostei muito quando o comentarista coloca, ou seja, o comprometimento de uma vida centrada em Cristo, nós vimos o primeiro ponto. Segundo ponto, o comprometimento com as Escrituras, com a palavra de Deus. E agora o comprometimento de uma vida cheia do Espírito Santo. E aí o subtópico vai dizer que o Espírito Santo ele tem a participação na redenção. Ele conduz o homem a Cristo. Nós vamos ver em João, no capítulo 16, verso 8, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então veja, a necessidade que todo crente tem de ser cheio do Espírito Santo. Ele é capaz de fazer essa obra em nós. Sabemos que o sangue de Jesus nos purifica do pecado, mas essa obra continua através do poder do Espírito Santo na vida do crente. Então nós não podemos ser vazios do Espírito Santo. Nós não podemos ser aquém, de uma forma de viver aquém com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa importante neste ato, porque ele nos leva, ele nos convence, como diz, ele nos faz pensar, ele nos aproxima mais ainda de Jesus. Veja bem, diz o comentarista aqui que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. E é uma grande verdade. Como um cristão vai viver esta vida, de tudo que nós vimos aqui, por exemplo, da sutileza de Satanás, como ele vai viver esta vida sem ser cheio do Espírito Santo, sem ser impulsionado pelo Espírito Santo, sem os princípios bíblicos que o Espírito Santo nos conduz, que nos leva a amar a palavra, a amar a oração, a amar o jejum. Veja a importância que o Espírito Santo tem na vida de cada crente. Então, nós não podemos viver uma vida medíocre, vamos dizer assim, com a pessoa do Espírito Santo. Ela é poderosa, o Espírito Santo, ele é poderoso, melhor dizendo, para fazer esta obra eficaz em nós. Nós, sim, precisamos viver uma vida, assim, plena em Deus. E só faremos isso pelo poder do Espírito Santo. As Escrituras diz, aqui nos exorta, que o cristão deve andar em espírito. Se nós observarmos quando Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 5,
ele vai falar muito claro sobre isso, que nós não devemos andar nas concupiscências da carne, nós devemos andar no Espírito, porque há uma guerra da carne e do Espírito, e o crente precisa andar no Espírito e não andar na concupiscência da carne. A concupiscência da carne são os desejos da carne, e nós precisamos então entender que, na medida que nós andamos em Espírito, cheios de Deus, nós vamos mortificando a carne. Por isso a gente vê muitas pessoas hoje com a fraqueza espiritual, onde a carne vem vencendo esta batalha. Por quê? Porque ela não vem andando cheia do Espírito. Tudo que ela faz é carnalmente. A sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de ouvir, de olhar, tudo leva à carnalidade. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos andar no Espírito. É tão interessante este capítulo de Gálatas 5, que ele mostra ali, inclusive, os desejos da carne, os pecados da carne. E é interessante, queridos irmãos, que quando Paulo está escrevendo a Gálatas, ele está falando para crentes, de pessoas que estão na igreja, dizem servindo a Jesus, mas estão andando na carne. Ou seja, ao invés de se encher do Espírito, estão praticando os desejos da carne. Por isso que sem o Espírito Santo é impossível o crente vencer as sutilezas do diabo. Nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo, irmãos. Veja, irmãos, há ideias, né, são ideias teológicas que ao aceitarmos Jesus, pronto, nós temos o Espírito Santo, fomos selados perfeitamente, mas também a Bíblia nos mostra, está recheado de que nós precisamos ser cheios, buscar intensamente, imensamente o poder do Espírito Santo, para vencermos o pecado, para vencermos as ciladas, os ardis de Satanás. Se nós não fizermos isso, como nós iremos obter tão grande salvação, se nós não formos cheios do Espírito Santo? Por isso a gente vê tantas pessoas dizendo que são crentes, que são cristãs, e até creem em Jesus, e até vão à igreja, e até são membros de igreja, mas você vai ver no dia a dia, o cotidiano, a maneira de viver dessa pessoa, essa pessoa não condiz com a palavra de Deus, ou seja, por ela não ser cheia, ela não consegue vencer, viver uma vida plena, né, na presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos buscar em oração, em jejum, sermos sim cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro ponto, subponto. O segundo fala da vida cheia do Espírito, que diz aqui o comentarista que há uma obra do Espírito no interior do cristão que santifica para Deus. Veja, irmãos, nós estamos nesse processo de santificação. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu sou salvo em Jesus. Eu recebi a graça de Jesus de ser salvo em Cristo. Mas agora há uma caminhada. Agora é o momento da regeneração ou da santificação. E esse processo nós obtemos com a ajuda do Espírito Santo na vida do crente. Então, eu recebi Jesus, pronto, acabou? Não, agora é uma caminhada. Nós estamos agora indo para os céus, caminhando para os céus, mas nós precisamos vencer as coisas dessa vida, as coisas deste mundo. E nós só venceremos cheio do Espírito Santo. Aqui o comentarista diz que fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. Muito bem. E temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa e um mundo de impurezas. Veja, como que uma pessoa sem o Espírito Santo, ser cheia de Deus, vai viver nesse mundo impuro? Aonde as bandejas, aonde as delícias do mundo estão aí o tempo todo à mercê do crente. Então, se o crente, ele não ser cheio do Espírito Santo, ele não vai resistir esses artefatos que o inimigo vem colocando, né, sempre à disposição daqueles que o desejarem. E aqui o comentarista falando também da capacitação, né, para a santidade, onde o Espírito Santo ele nos ajuda a vencer a hostilidade, as artimanhas do inimigo. E também uma obra capacitadora do Espírito Santo na vida do crente. Veja, irmãos, como nós vamos ser capazes de entender a palavra. Como nós vamos ser capazes de amar a palavra? Como nós vamos ser capazes de amar uma vida de oração e de jejum, de consagração, se não for pelo Espírito Santo? Nós,
de nós mesmos, absolutamente, nós não conseguiremos. Mas se formos cheios do Espírito Santo na vida, queridos irmãos, aí sim nós teremos graça de Deus para suportar todas essas coisas do mal, todas as intempéries dessa vida, e então, já nesta vida, já aqui, gozarmos dessas delícias de Deus, mas somente cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, Renato, então. Muito bem, nós vimos, irmãos, que durante todo esse trimestre nós viemos falando da sutileza, desses ataques que não são tão frontais, porque vem cheio de artimanha para nos enganar, para tentar enganar os incautos, não é? O espírito do erro operando neste tempo mais do que nunca, a vinda do anticristo já se aproxima e a igreja precisa estar atenta. Como disse o pastor, nós já temos a ordem de vitória, mas temos que estar preparados na palavra. E vimos que o único jeito de resistir isso é com a vida centrada em Cristo, nas Escrituras e com uma vida cheia do poder do Espírito Santo. E o último tópico, ele vai falar de uma coisa que tem sido muito atacada. Irmãos, a gente precisa saber que há vitórias que só é possível vencer em bando. Há vitórias que só venceremos enquanto igreja. E uma das grandes estratégias do inimigo nesse tempo é convencer você, tentar te enganar de que você sobrevive aos ataques com os conceitos que você tem, com as crenças que você tem, com a fé que você acha que já tem firmada em Cristo. Ou seja, você cria uma fé conceitual e através disso você acha que pode se proteger. Eu gosto de ver a Discovery, quando a gente vê aqueles ataques, pastor, porque você vê que quando o ataque de fato vem, todos os bandos que vivem sozinhos, espalhados, ou seja, vive uma carreira solo, o ataque é muito facilitado pelo inimigo. Mas até mesmo aqueles que são improváveis, quando estão em bando, eles conseguem êxito em coisas que seriam impossíveis. Quando o apóstolo Paulo está falando de igreja, porque não é só a denominação da palavra que já é lógica, eclésia, reunião, assembleia. Não deveríamos nem estar discutindo isso aqui, né, pastor? Porque é tão óbvio que igreja, Deus sonhou que fosse um corpo, uma comunidade, irmãos, mas o inimigo está sempre atacando. Por quê? Quando lá na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar da metáfora do corpo, ali o Senhor estava alinhando que na igreja nós temos uma relação de interdependência. Por exemplo, hoje eu estou com uma forte dor muscular nesse braço direito. Eu gostaria de me eximir, tirar da licença braço para que essa dor eu não viesse a sentir. Contudo, o meu corpo precisa suportar as agruras de um braço com dor. Eu já arranquei uma unha encravada do mesmo pé 4 vezes, para que ela viesse a sarar. Então, veja, o inimigo quer convencer muitos de que você não precisa reunir, porque você pode fugir das agruras de suportar o irmão mais fraco, porque é no contexto do corpo que a verdadeira piedade é exercida. É muito fácil exercer piedade, exercer conceitos de amor, de suportar o próximo, de realmente você suportar e levar o fardo do outro, fora do contexto. Mas é no corpo, é nos problemas que existem no corpo, porque, veja, eu não posso dizer que a instituição não existe, como muitos desigrejados, essa anomalia do nosso tempo tem colocado, que por causa dos problemas estruturais, organizacionais, institucionais, que o corpo não existe. A realidade do corpo, ela é inconteste. Não tem como você contra-argumentar. E não tem como contra-argumentar também que um membro sobrevive separadamente. Se você passar ali e ver um rim jogado, ele é só um rim, ele não compõe, ele não é mais um organismo vivo. Então, nós só alcançamos vida, amados, no corpo. Quando Jesus sonhou morreu por uma igreja, um corpo, do qual ele mesmo seria a cabeça. Então, essa igreja, esse corpo, ele anda centralizado na cabeça que é Cristo. Ele bebe da fonte que é as Escrituras. E ele está alinhado com o poder do Espírito Santo, que é a energia que o move. Então, nós precisamos saber que, embora muitas teorias vão surgir, dizendo que a igreja primitiva, chamando um modelo. Gente, o sonho da igreja primitiva seria ter um templo. Oxalá que eles tivessem, porque enquanto puderam, porque quando o batismo, lá no Pentecoste desceu, eles estavam nos cenáculos reunidos. Jesus sonhou a comunhão da sua igreja, vai levar para o céu uma comunhão, um corpo, uma igreja. E como o pastor Jairo já falou, apesar de haver uma igreja invisível, que está sendo comprada, remida pelo sangue de Jesus em todo o mundo, ela é uma igreja física. Deus também trabalhou com a igreja local, ele se refere a ela. A logística do céu precisaria ser assim, não é, pastor? Então, lá nas cartas fica muito claro isso. Ele está apontando o problema da igreja de Éfeso, de Esmirna, de cada igreja pontual.
espiritual. Então você precisa, meu amado, estar inserido no contexto do corpo, para que aqui você não fadigue. E a sua ausência, saiba disso, ela vai fadigar outro órgão do corpo. Eu digo que às vezes você tem muitos membros. Quando um rim, pastor, para de funcionar, o outro, eu fiquei sabendo essa semana, né, com nossa mãe com problema, o outro tem que trabalhar o dobro para tentar sobrecarregar aquele que não trabalhou. Ou seja, um rim já trabalha um tanto, sem o outro, ele é obrigado a trabalhar dobrado. Quantos órgãos do corpo, meu amado, estão sendo sobrecarregados? Por quê? Porque muitos até estão, pastor, dentro da igreja. Estão regularmente até frequentando o culto, mas eles não compreenderam que são organismos vivos, compõem com partes, órgãos dentro desse corpo maior. Há um lugar precioso guardado aqui. Os seus dons foram dados para edificar no corpo da igreja. Então veja, enquanto nós estamos aqui, o Senhor está guardando outros para ajudar o corpo a crescer. E certamente esse é talvez o engano mais sutil, porque o desigrejado, talvez você de cara já possa dizer, não tem como isso, mas muitos de nós estamos dentro da igreja sem qualquer compromisso, sem qualquer aliança com a igreja do Senhor. Temos compromisso com os nossos trabalhos, compromisso com nossas famílias, mas quando se trata do reino, nós não damos satisfação se não viemos. Se o trabalho está acontecendo, nós não comparecemos. Eu tenho dito muito aqui às mulheres, nós não estamos mais tendo expectativa com as reuniões do corpo. Então veja, eu não me sinto participante, eu me sinto consumidora. Consumidora da programação do corpo. Você não foi chamada para isso, você não foi chamado para isso. O Senhor te chamou para ser um corpo vivo junto com a igreja. Porque na hora que Ele nos chamar, é essa igreja atuante, viva, esse corpo movido pelo Espírito Santo, lavado e remido no sangue, é que vai morar no céu. Então que nós possamos resistir essas sutilezas de dizer que você não precisa reunir, dizer que você não é parte, que você simplesmente acreditando nas verdades que você acredita, ou sola nas escrituras, você vai conseguir sobreviver. Há ataques sendo orquestrados contra você, contra a sua casa, que você só vai sobreviver se você estiver no corpo. Há tipo de vitórias que estão ordenadas para a igreja. É a igreja que as portas do inferno não vão sobreviver. Agora, você sozinho, você se torna uma presa fácil. Então, que nós possamos amar, valorizar a comunhão, procure sua igreja local, se envolva com os departamentos, ame a obra do Senhor, porque a modernidade criou a anomalia de uma teologia doentia que consegue conceber você amar as escrituras e não se envolver com a noiva do Cordeiro. Isso é algo impensável. Então, que nós possamos, irmãos, a cada dia pensar não no evangelho de teoria, não é? Não no evangelho de palavras, mas viver. Eu fico imaginando aqui, irmãos, como estaria a igreja do Senhor se cada um de nós, no corpo, estivéssemos atuando como organismo vivo. Onde, pastor? Pastor está aqui, irmãos, pelejando para a gente fazer uma campanha dos 1000 valentes. Você já imaginou se todas as igrejas, cada um, entendesse quem sou eu no corpo? E veja, irmãos, não é porque você não tem destaque, porque Paulo disse aos Coríntios que aqueles membros que parece que são os mais invisíveis, menos importantes, a esse Deus conferiu maior honra. Então, veja, não há nenhum problema se você não é visto, porque o texto já está dizendo, Deus não trabalha com a visibilidade humana, mas Deus inseriu você num corpo poderoso, que é a igreja de Cristo. Amém? Hoje as perguntas não serão feitas ao pastor. Hoje o pastor vai fazer as perguntas a você. Você tem banalizado a graça de Deus? Você está envolvido em algum tipo de imoralidade sexual? Você tem lutado pelo seu casamento para que o divórcio não bata a porta? Você faz do materialismo um Deus? Você apoia essas ideologias, ou partidos, ou pessoas, ou instituições contrárias à família? Você vive relativizando a vida com a sua forma de viver? Você é uma pessoa batizada e cheia do poder do Espírito Santo? Você, de alguma forma, apoia esse movimento do sem igreja? Você pratica a mordomia cristã com seus dízimos, ofertas e votos? Ou você é um avarento? Você está sendo vencido pelas sutilezas das mídias sociais? Ou você vive essa espiritualidade holística, envolvida, dominada por séries, por filmes, por conceitos, que acaba tornando você um crente nominal? Responda essa pergunta, para que você possa
você faça ela, né? Anote elas e escreva as perguntas em um papel para você mesmo, para que você possa orar sobre isso no nome de Jesus. Agora chegou aquele horário maravilhoso da escola dominical, que é da oferta. Então vamos ofertar ao Senhor com alegria, vamos ofertar com os teus dízimos e ofertas e votos. Nós estamos fazendo a campanha, né, dos 1000 valentes, construindo uma história. Você está vendo aí a foto do nosso local que estamos querendo comprar. Deus nos deu um espaço de 6.000 metros, com amplos galpões, com espaço infantil, para atividades infantis, espaço administrativo, espaço de culto, um lugar glorioso, bem localizado. Contribui, abra o seu coração, que Deus possa te abençoar, que Deus possa enriquecer você 100 vezes mais. Dê uma oferta generosa, abençoada nesta manhã, que Deus possa te abençoar graciosamente. Que pena que chegou ao final, né? Verdade. Obrigado a cada um dos irmãos, cada um dos pastores e as irmãs que estão aqui. Deus possa recompensá-los. Comente a aula aí, fale um pouco da aula, dê a sua palavra e nós vamos estar orando, então, para encerrar nossa aula nesta hora. Queria pedir, então, pastor Elias, que orasse encerrando essa aula nesta manhã. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estes momentos maravilhosos, preciosos, Senhor, que o Senhor nos concede e concede à tua igreja, que a tua palavra, Senhor Deus, possa alcançar, ó Senhor Deus, os corações dos irmãos, dos amigos, dos visitantes, e que tudo, Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Nós pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, que foi aqui ministrada ao longo desse trimestre, ela pode estar, Senhor Deus, viva no coração e na mente das pessoas, Pai. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção, um domingo na tua paz, e que a tua mão, Senhor Deus, esteja sobre o teu povo. Eu oro assim e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até o próximo trimestre, domingo que vem, né? A nossa próxima aula. Participe, divulgue, seja uma bênção.